escritora e roteirista de cinema. Patrícia Colmenero é uma apaixonada pela literatura feminina. Como todas essas referências se refletem em seus textos, é o que vamos ver agora no primeiro bloco do Iluminuras. A escritora brasiliense Patrícia Colmenero teve seu primeiro encontro com a poesia aos 15 anos. De lá para cá, apaixonou-se pelos livros e fez das palavras a sua vida. Sua primeira publicação foi o romance Porque Até a Morte Terei Fome. Olá, Patrícia, muito bem-vinda ao Iluminuras. Bom, eu gostaria de que você começasse a falar um pouquinho da sua trajetória. Quando criança, você fez peças de teatro, passou pela poesia e agora publicou um livro. Como foi esse processo? Foi muito natural, assim, eu sempre escrevi diários também, né, e depois eu reparei, né, que eu gosto muito de biografias, né, reparei que a maioria dos escritores, eles mantêm diários mesmo, né. E aí eu, como, para não fugir à regra, também escrevia muitos diários e sempre gostei de escrever, sempre gostei de histórias, era uma maneira de eu me conectar com o mundo, né. E aí teve um momento na minha vida, quando eu tinha assim, uns 7 anos, que eu comecei a escrever peças. Escrevia e ensinava com as minhas amiguinhas para as crianças menores ainda do prédio. E aí a gente passava nos apartamentos, chamando as crianças, falando, tal hora vai ter teatrinho. E aí a gente encenava, e a gente fez algumas, assim, mas era uma brincadeira, assim, eu não tenho registro nenhum disso, né. Também depois, na 8ª série, teve uma feira literária na escola. E aí a gente tinha que escrever um romance. Olha só o pedido, hoje em dia isso parece assim, eu fico pensando, parece algo totalmente absurdo, né. E eu escrevi um romance era sobre um hippie que ia para Paris, alguma coisa assim, que também eu perdi totalmente os registros, não sei onde está. E aí depois disso eu meio que esqueci disso por um tempo, minha verve literária ficou meio acalmada. E aí quando eu entrei na faculdade, foi quando eu voltei a escrever com força, né? Agora, você entrou na faculdade já pensando em ser romancista? Sim. Ou simplesmente aconteceu? Eu achava que eu ia ser poetisa, assim, né, depois de escrever esse romance, escrever as pecinhas e tal, eu comecei a escrever poesia, a ler muito poesia, né, então quando eu era adolescente eu gostava muito de poesia e li alguns livros que eu pensei, nossa, eu tenho que fazer isso da minha vida, não tem outra opção, né, fora lidar com isso. Aí, da poesia, você passou para o romance. De que forma, assim? Foi na faculdade, mas, assim, você realmente pensou, não, agora eu vou escrever mais um romance, agora é publicável. Foram muitas questões, assim, uma delas foi, tipo, a possibilidade de eu me comunicar com o outro, que sempre foi uma preocupação, assim, e eu acho que a poesia, ela tem um público infinitamente mais restrito, sabe, o que é complicado, assim, e eu sentia que eu tinha muita coisa para poder dizer, né, muitos assuntos, e acabou que o romance, ele acabou sendo um espaço maior para eu colocar toda a minha poética, digamos assim, né. Você disse que uma das preocupações aí com seus livros, com o livro publicado, é justamente a questão da linguagem, né? Esse cuidado com a linguagem, de que forma ele é expresso? Então, porque eu comecei com a poesia, né? Quando eu comecei a escrever um romance, eu pensei, vou escrever um romance, vou escrever prosa, mas tem que ser uma prosa muito poética, né? Eu não posso perder, então, essa liga com a poesia, não posso abandonar essa história, né? E aí o trabalho é mais ou menos assim, de burilar as palavras mesmo, então trabalhei muito, né? As frases, a escolha das palavras, reescrevi muito o livro, né? Então eu busquei essa linguagem poética, né? Eu acho que o melhor que a gente pode entregar é o como fazer, sabe? Eu acho que todas as histórias já foram contadas, né? E o Shakespeare já falava isso na época dele, né? Então acho que hoje em dia a gente não pode ter muita esperança, né? As histórias, elas estão todas aí, né? A grande questão é como você conta as histórias, né? E para mim a linguagem foi uma das chaves fundamentais para isso. E isso você pensou também, claro, no título, né? Ele trata aí de uma redescoberta da personagem ou ainda não? Como é que é mais ou menos que você trabalhou o título? Pois é, o título Porque Até a Morte Terei Fome, né, tem a ver com o fato da personagem ter vivido essa jornada, né? Ela se envolve com o chefe dela de um lugar onde ela trabalha que ela não gosta, né? E ela acaba se envolvendo mais com o trabalho por causa disso também, né? Ela sabe que isso vai puxá-la para o fundo do poço de alguma forma, né? Mas a gente tem fome de vida enquanto a gente está vivo, né? Então não tem como travar a vida, né? Existe um fator meio incontrolável, né? E isso tem muito a ver também com o tipo de trabalho que esse namorado dela faz, né?
Então ele trabalha com burocracia, ele é muito controlado, tudo é muito certinho, e ela está querendo ter uma experiência de fluxo, né, de liberação total, e é óbvio que isso vai dar errado entre eles, né? Agora, alguma coisa que você não falou ainda é o nome da personagem, né? Que você vai descobrir aí mais ou menos no final. Que relação ela tem com a escritora Patrícia? Pois é, né? Como esse foi meu primeiro romance, né? Eu pensei que eu tinha que levar muito a sério, né? O fato de que quando você faz arte de verdade, essa é a minha opinião, né? Você tem que ser corajoso, né? E que para ser corajoso, você tem que fazer algo que te envergonhe. Né? Eu acho que os melhores artistas são aqueles que expõem coisas que eles não gostariam que as pessoas vissem. Né? Porque você mostrar o seu melhor lado, né? Você pode fazer, então, né, um Patricinha de Beverly Hills, pode fazer qualquer coisa muito glamurosa, né? Mas você mostrar o lado que você tem vergonha, coisas que você não admira dentro de você, eu acho que aí tá um caminho para realmente fazer algo válido, né? E eu tentei trabalhar muito isso no livro, né? Eu não gosto de personagens perfeitos, né? E acaba que é isso, eu dei meu nome a ela, né? E é uma surpresa, né? Ela passa o livro inteiro sem nome, exatamente porque ela se perdeu, né? Enquanto identidade, enquanto pessoa, né? No meio desse romance com esse homem. E quando ela recupera o nome dela é quando ela se vinga dele, né? E consegue se reequilibrar, né? Voltar para a vida dela. O livro te proporcionou esse reequilíbrio também? De certa forma sim, de certa forma não, né? Acaba que porque eu fiz essa brincadeira, né? Isso abre espaço para as pessoas pensarem, né? Será que isso aconteceu com ela? Será que não? Acho divertido, né? Bom, eu esperava ter me vingado, assim, de alguém e tal, não fui, assim, tão potente. Então, assim, né, eu entendo que as pessoas confundam, né, essa coisa da minha vida pessoal com a história do livro, né, por causa do nome da personagem e tal. Mas tem algo que o Truffaut falou numa entrevista sobre o primeiro filme dele, né, que ele fala assim, que esse filme não é autobiográfico, ele é biográfico, né. Então eu sinto muito isso com relação a esse livro, quer dizer assim, eu me inspirei em coisas reais. Ele é todo real, né, mas ele não é exatamente a minha vida. Né? Então, assim, mas assim, as minhas emoções estão aí, experiências existenciais que eu tive estão aí, mas eu não vivi essa história. Patrícia, então eu vou te pedir para ler um trechinho do seu livro, Porque até a morte terei fome. Eu tenho todos os motivos dos outros e meus para odiá-lo, ou pior, ser indiferente. Mas ele me conquistou em todos os imprevistos, em todo momento descontraído que fugia da programação, em todo o seu corpo e calor inesperado. Em todos os segundos em que ele me convenceu de que eu era alguém que tinha tocado as saias translúcidas e escorregadias da felicidade. Ele realmente me fez aceitar a alegria como algo inerente, talvez algo que eu sempre tivesse tido, porque a vida foi sempre como se eu tocasse sozinho um instrumento, como se eu tocasse sozinha um momento da partitura. Mas o concerto todo, onde está? Patrícia, você tem uma relação aí com o cinema, com a pintura. Como que esses elementos estão expressos no seu livro? Que inclusive eu vou mostrar aqui a capa e dentro dele também, né, tem várias gravuras. Como que está tudo interligado aqui? Muita gente que lê, né, fala que acha o livro muito cinematográfico, né, muito imagético, assim, né, ele desperta muitas imagens. É engraçado que na época que eu escrevi, eu não tinha uma relação assim tão próxima com o cinema, assim, não era uma das minhas referências principais, né. Tanto que é um livro que a própria personagem ela é escritora, né? É um livro que medita mais sobre literatura, né? Mas eu tenho uma ligação muito forte, né, com o mundo da arte de forma geral, né? Eu acho que está tudo se comunicando, né? Eu acho que um escritor que não vê bons filmes, que não ouve boa música, né, que não busca se integrar de forma geral com o que os outros artistas da cidade estão fazendo, não importa quais sejam, né, as suas áreas e tal, né? É uma pessoa que está se isolando e por maus motivos, né? E aí essa coisa das ilustrações e tal é algo que eu acho interessante porque elas foram todas feitas em pontilhismo, né? E tem muita relação com a história da personagem, né? Então, assim, eu e a designer, a Flora Gessia, né? E o ilustrador também, o André de Oliveira Moraes, a gente sentou junto e tal para pensar, né, a conexão do design do livro, com as ilustrações, com a história, né? E essa questão do pontilhismo, né, é porque a personagem realmente, assim, ela não consegue, de fato, né, pegar as coisas, né? É como se as coisas se materializassem na mão dela, né? Ela não consegue ter essa vida, digamos assim, encarnada.
a vida dela fica toda no abstrato, né? E ela vive esse tipo de problema desse esvaziamento da vida dela, constante. Eu estou escrevendo um livro que eu acho que eu vou ficar escrevendo ele por anos, é onde eu estou jogando toda a minha raiva, vai ser um livro da vingança, assim. Então toda vez que eu tenho alguma experiência muito ruim, sinto muita raiva, eu registro lá. E aquilo de alguma forma vai se transformar depois em personagens, em situações, vai ser o livro da vingança. Então com certeza a literatura, ela tem esse lugar, né, de um escape, né, de uma catarse, de uma liberação emocional, né? Mas ao mesmo tempo, né, tem um lugar também duro, difícil, de muito trabalho, que é essa coisa que eu estava falando da linguagem, de burilar. Então, as pessoas às vezes têm aquela impressão, né, que o escritor é aquele que senta e aí flui, ele escreve loucamente a noite inteira. Ai, quem me dera. Esse segundo livro, então, não tem data ainda? Não, esse daí é um livro, tá aí, número indefinido ainda, né? O segundo livro, eu tô terminando de escrever agora. Também é uma personagem feminina. E, de certa forma, também é um livro sobre a solidão, porque é uma mulher que vive isolada numa fazenda. E basicamente, o livro começa com ela chegando em casa e vendo que o marido dela se enforcou. E aí o livro é sobre ela lidar com isso, né? Patrícia, e quem te inspirou? Quais são os poetas ou as pessoas, os autores que inspiraram você? Então, fui muito inspirada por mulheres, né? E eu sempre admirei esse lugar das mulheres na história, né? Já que elas ficaram tão apagadas, né? Nas aulas de história da escola, por exemplo, eu gostava de saber quem eram as grandes mulheres. Achava o máximo a história de Joana d'Arc, apesar de ter todo aquele misticismo e misturar, né? Uma coisa mística com história, né? E sempre lamentei que tivesse tanto pouco espaço para as mulheres dentro da história e também dentro da literatura, né? Nas aulas da literatura elas faltavam muito, né? Então, eu fiquei muito feliz quando eu conheci Clarice Lispector, né? Outra brasileira que eu amo muito e que me ensinou muito foi a Hilda Hilst, né? Então, que a Hilda escrevia poesia, escrevia teatro, escrevia prosa, então ela era quase um mestre mesmo, né? Um guia, né? De como agir, né? E aí eu sempre li muita filosofia também, né? Então, assim, eu acho que tem um certo ranço existencialista também nos meus livros, né? Que eu peguei um pouco da Simone de Beauvoir, né? Eu li alguns romances dela, li alguma filosofia dela. Inclusive, você faz a dedicatória a elas também, né? Sim, a todas essas mulheres, né? E dedico também a um homem, né? Que é o Heron, né? Que ele foi meu professor de filosofia na escola. E ele foi uma pessoa que realmente, assim, me deu livros, conversou comigo sobre esses livros, né? E aí por isso que eu digo na dedicatória, né? Dedico esse livro ao Heron, que me ensinou a ler quando eu tinha 13 anos, que foi quando ele começou a me dar esses livros diferentes, né? Que aí eu sinto que foi quando eu realmente aprendi a ler. Tá certo. Muito obrigada, Patrícia, pela sua presença aqui no Iluminuras. Obrigada, eu. O Iluminuras não terminou. No próximo bloco, a gente volta conversando com o advogado Cláudio Santos. Não saia daí. E o Iluminuras está de volta. A curiosidade pela leitura começou ainda na infância. O incentivo veio dos pais e da escola. Eu converso agora com o advogado Cláudio Santos. Cláudio, seja bem-vindo. Obrigado, um prazer poder participar do programa. Você já morou em vários lugares, né? Inclusive no exterior. De que forma isso influenciou aí no seu gosto literário? Pois é, eu nasci no Rio de Janeiro, mudei-me cedo aqui para Brasília, mas pelo fato de meu pai ser funcionário do Itamaraty, eu tive a oportunidade de morar fora do país em algumas oportunidades. Durante a minha infância, eu residi em Sófia, capital da Bulgária, né, até os 10 anos de idade. Depois retornei ao Brasil. Em seguida, já na adolescência, ele foi transferido para servir numa cidade do Uruguai, Artigas, e eu me mudei para o Rio Grande do Sul. Então, de fato, essa possibilidade de ter convivido com algumas culturas diferentes fez com que eu me interessasse, por exemplo, pela literatura russa, por conta do idioma, né, eslavo lá da Bulgária. Então, li muito Tolstói, né, os autores ali do leste europeu, Milan Kundera, que também gosto muito. E o fato também de ter morado no Rio Grande do Sul me permitiu um contato com a literatura, né, regional. Então, Érico Veríssimo, né, Moacir Scliar, vários autores que acabaram influenciando, né, na minha leitura e inclusive na minha formação acadêmica, enfim, formação intelectual.
Você consegue definir qual estilo literário você gosta mais? Não, é uma leitura bem eclética, né? Eu acho que nós temos que estar abertos a todas as experiências, a todas as oportunidades, e isso se reflete também na questão da leitura e da literatura, né? Então, eu não tenho assim, nenhuma preferência, costumo ler tudo que aparece, né? Enfim, hoje com a internet você acaba sendo seduzido um pouco pela rede de computadores, né? Pela rede mundial, mas a literatura eu gosto de ler tudo, poesia, romances, enfim, biografias, né? E recentemente essas literaturas que tratam aí dos problemas nacionais, então é bem variada a possibilidade, enfim, as alternativas para essas leituras, né? E de que forma que essas leituras te ajudam aí no dia a dia como advogado? Não só a advocacia, mas a carreira jurídica como um todo, todas as carreiras jurídicas, elas precisam desse insumo literário, né? Não tem como você ser um bom profissional do direito, da área do direito, seja na advocacia, na magistratura ou no Ministério Público, sem uma bagagem de leitura, sem um conhecimento, né, dos principais autores. Além de, claro, a melhoria da linguagem, né, do vernáculo, você também, ao ler, isso te proporciona abstrair a sua realidade e com isso muitas vezes você consegue subsídios para a sua atuação, né, em determinado caso concreto ou mesmo na produção teórica, né. E recentemente, cerca de 10, 15 anos, a academia começou a se interessar, ou seja, hoje existem disciplinas, existem seminários que tratam da relação do direito com a literatura. Então, essa interdisciplinaridade do direito é muito importante e a literatura, sem dúvida, tem um papel fundamental nesse aspecto. E que livros você indicaria? O livro que eu recomendaria e que indicaria é O Processo, de Franz Kafka. É um livro que todo aplicador do direito deve ler, porque ele vai ter contato com o conteúdo do livro e vai sentir as angústias das pessoas que dependem do Poder Judiciário, daqueles que vão à Justiça em busca da Justiça e todos os percalços que você encontra durante este processo. Então, apesar de ser um livro, né, de literatura, ele tem uma relação muito grande com o direito e permite que a gente tenha essa noção, né? O quanto afeta um processo ao cidadão, o que as pessoas esperam do Poder Judiciário. E Franz Kafka trata isso, né, de uma forma muito própria, de uma forma muito interessante, e é uma leitura que vai te convidando a ler cada vez mais e a chegar ao final para poder ver o que vai acontecer com aquele cidadão que tem o seu processo. Então, é um livro que eu recomendo, né? E é um autor, inclusive, que você também gosta muito, né? Sim, sim, eu li já quase tudo de Franz Kafka, né? É uma literatura que atrai, né? Enfim, ele foi muito feliz, né? Em todas as suas obras, A Metamorfose, então Cartas ao Pai. Então você tem uma série de livros que permitem aquilo que nós falamos antes da imaginação, você poder abstrair e colher na literatura elementos para a sua atuação profissional. Então vamos aproveitar o momento para conhecer um pouquinho mais de Franz Kafka. O escritor Franz Kafka nasceu em Praga em 1883. Sua conturbada relação com o pai permeou as suas obras, que além de fazer críticas à burocracia, retratam as ansiedades e as alienações do homem do século XX. Dentre suas obras mais famosas estão O Processo e A Metamorfose. Seu nome deu origem ao adjetivo kafkiano, que quer dizer algo parecido com perturbador e absurdo. Kafka morreu de tuberculose em 1924, na Áustria. Teve sua biografia publicada em quadrinhos pelo grande desenhista Robert Crumb. Cláudio, você atua na área trabalhista, né? Isso, sou advogado, trabalhista e professor de Direito do Trabalho também. Que livros você indicaria, assim, que tratam dessa relação do processo trabalhista, enfim, que tratam dessa realidade também? Há uma série de livros muito interessantes na área do direito, do trabalho, mas eu gosto muito de um autor que hoje é ministro do Tribunal Superior do Trabalho, que é o Dr. Maurício Godinho Delgado.
né, ele, em suas obras, mesmo no manual de direito do trabalho, ou mesmo no manual de processo do trabalho, ele consegue, mesmo sendo um manual, ele consegue aprofundar e dar densidade a vários temas do direito do trabalho. Então, em sala de aula, é um livro que eu sempre recomendo. Aquele aluno, professor, se eu precisar ter um livro de direito do trabalho, qual eu compro? Compro do ministro Maurício Godinho Delgado, porque ele faz com que o direito do trabalho, né, seja atraente, e ele traz elementos dessa multidisciplinaridade para o direito do trabalho, para a dogmática do direito do trabalho. Então, é um autor muito interessante que eu costumo recorrer e indicar para os meus alunos. E na literatura, o que você recomenda? Olha, eu gosto muito do autor francês Jean-Paul Sartre. Eu li o primeiro livro que eu li de Jean-Paul Sartre, A Idade da Razão, que é uma trilogia, né, o Sursis e os Caminhos da Alma, e esse livro me impressionou muito, muito positivamente. Até então eu não tinha contato com o existencialismo, né, da doutrina que Jean-Paul Sartre acabou se dedicando e desenvolvendo, mas esse livro, um romance, ele traz elementos do existencialismo e traz uma lição de vida, né, de como as pessoas se relacionam, de como as pessoas convivem e todas as suas angústias, os seus problemas, e ele desenvolve isso de uma forma muito interessante. Cláudia, você publicou a sua dissertação de mestrado. Gostar de literatura foi assim um ponto X? Te ajudou realmente na linguagem? De que forma esse seu gosto pela leitura influenciou? O fato de você ter o gosto pela leitura e ler com uma certa frequência, isso faz com que você se interesse não só pela literatura, como também por aprofundar assuntos do seu cotidiano, do seu afazer, né, da profissão. Então, até por conta do magistério, eu também me aventurei e acabei, né, me obtendo o título de mestre nessa pós-graduação. E, de fato, sem dúvida, numa pós-graduação em nível de mestrado, em nível de doutorado, a exigência de leitura é muito grande. Ainda que você não tenha o contato com a literatura, porque o meu tema não foi especificamente da literatura, mas, sem dúvida, o fato de você estar habituado a ler, isso ajuda no momento em que você está pesquisando, em que você está produzindo uma tese acadêmica, né? Então, eu acredito a esse gosto pela literatura, à disposição, né, para poder encarar uma pesquisa acadêmica em nível de mestrado que culminou com a obtenção do título e a consequente publicação da obra. E esse gosto veio de casa, né? Sim, sem dúvida. Meu pai, apesar de pouca instrução, mas ele sempre gostou de leitura, de literatura, sempre nos incentivou a ler, né? Então, sempre aquela frase clássica: meu filho, a principal herança que eu posso te deixar é o estudo. Então, isso eu tive sempre incentivo para poder me aperfeiçoar, para poder aprender, e a leitura sempre, né? Sempre em casa, minha mãe, meu pai também sempre lendo, isso acaba influenciando. E é por isso que você tem uma biblioteca aí com mais de 2.000 exemplares em casa, né? Isso sem dúvida, eu gosto muito, né, de livros, então graças, né, tenho condições de poder adquiri-los. E gosto, né? Os finais de semana eu passo na biblioteca, enfim, compulsando os livros, lendo, relendo, né? Ou os novos que chegam. Então eu tenho um carinho muito grande pelos meus livros e gosto, né, de ter essa biblioteca. É uma fonte, né? Eu acho que isso será utilizado pelos meus filhos, né? Volta e meia impresso. Algumas obras que já estão esgotadas eu tenho. Então eu sempre tive essa necessidade, né, do conhecimento, da apreensão do saber, e nada como ter uma boa biblioteca para poder subsidiar e nutrir essa vontade, né? E você, como um ótimo leitor, você tem vontade aí de escrever um livro? Quais são os projetos para o futuro? A advocacia, junto com o magistério, são atividades que consomem muito tempo. Então, entre ler e escrever, às vezes, na maioria das vezes, eu opto por ler, mas não está descartado a possibilidade de um projeto. Eu penso muito num romance, né, em escrever um romance, mas acredito que é um projeto para médio prazo, né? Por enquanto, a dissertação foi publicada, então alguns artigos eu publico, mas um livro fora do direito
é um projeto a médio prazo, mas não está descartado. Com certeza realizarei. Tá certo, muito obrigado pela sua presença no Iluminuras. De nada, foi um prazer. E o Iluminuras fica por aqui. Gostou das nossas entrevistas? Você pode rever o nosso programa. Acesse www.tvjustiça.jus.br. Na semana que vem temos um encontro marcado com o direito e a literatura. Até mais!